Quantos encontraram Atos, capítulo de número 16? Diga, eu encontrei. Eu leio do verso de número 6 ao de número 10, que diz assim, eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá? Ou ligada, não sei, só não vale mexer no WhatsApp quando tiver com a Bíblia ligada, mas eu sei que você é crente, você não faz isso. Então vamos lá ler do capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 16 de Atos, até o de número 10, que diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o... E tendo contornado a Mísia, desceram a Trode, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Soa estranho para nós quando nós lemos e vemos que o Espírito Santo está impedindo não o Elcio, que talvez poderia estar fora da visão. Soa estranho nós lermos que o Espírito Santo está impedindo um dos maiores missionários da história da igreja, e não está o impedindo de pregar, não está qualquer outra coisa, está o impedindo de pregar uma ordenança dada por Jesus. Pregar o Evangelho é uma ordenança dada por Jesus. Foi Jesus que disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É Ele que disse: olha, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Ele que diz: e vós sereis minha testemunha, tanto na Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora nós encontramos um texto em que o Espírito Santo está dizendo para Paulo não ir pregar. Se fosse comigo, eu acharia que eu não conhecesse a voz, que seria o diabo que estava querendo me impedir. Mas Lucas deixa claro que quem está impedindo Paulo de ir a Mísia, a Frígia, a Bitínia, é o Espírito Santo. A grande questão para que você que deseja e que é um instrumento de Deus, não se frustrar na tua caminhada, não se frustrar no teu trabalho, não se frustrar no fazer aquilo que Deus te chamou, está exatamente nisso, de entender o que Deus quer de você, aonde Deus quer você e o que Deus quer que você faça. Nós seres humanos, temos uma tendência de olhar para alguém desempenhando um trabalho e dizer: queria ser como ele, queria ser como ela. E é um perigo, porque somos seres únicos. E dentro da questão da instrumentalidade de ser um instrumento de Deus, precisamos entender que cada obra, cada serviço é exigido um tipo de ferramenta. Exemplo, a ferramenta usada por um marceneiro não é a mesma ferramenta usada por quem trabalha com torno CNC. Não é. Quem trabalha com artesanato não é a mesma ferramenta que vai se trabalhar, de repente, quem trabalha com uma horta. E às vezes, quando nós desejamos ser como pessoas, fazendo o que outras pessoas fazem, nós acabamos não entendendo como Deus quer nos usar. E aí é um perigo, porque aí nós nem fazemos o que o outro está fazendo e nem fazemos o que é para nós fazermos. E aí cria uma frustração. E aí você vai encontrar dentro das igrejas inúmeras pessoas com enorme potencial, pessoas que Deus tem condições de usá-la de uma maneira ímpar, parada, estacionada, decepcionada,
inferiorizada, com a autoestima achatada, porque não conseguiu compreender o que Deus tem, aonde Deus a quer e o que Deus quer que ela faça. Vocês estão me entendendo? Paulo está na sua segunda viagem missionária. A obra de Paulo está de vento em popa. No capítulo 13, a igreja está orando e jejuando, e então o Espírito Santo vai, ninguém sabe como foi que ele falou, só sabe que ele falou, e nós sabemos que o Espírito Santo fala. E a Bíblia diz que no capítulo 13 de Atos, que a igreja estava orando, jejuando, e então o Espírito Santo fala assim para os pastores da igreja: separe Barnabé e Paulo, nessa ordem, para a obra missionária. Paulo faz a primeira, aqui Paulo está na segunda. Na segunda obra missionária, na primeira, Paulo foi um estouro. Deus confirmando, a igreja estava crescendo, as pessoas estavam aceitando Jesus, e Paulo estava sendo uma bênção. Barnabé, apesar de ter um probleminha lá com João Marcos, vai dividir a equipe, mas vão entender que as coisas vão ser abençoadas, vai crescer, e Deus está confirmando, Deus está acrescentando. Você vai ver no capítulo de número 15, no final, que diz que Deus estava confirmando o evangelho pregado, as pessoas estavam se convertendo, estavam entregando, e então Paulo toma uma decisão. Bom, pregar o evangelho é um mandamento, pregar o evangelho é uma ordenança de Jesus, pregar o evangelho é uma ordem, então já sei, eu vou para onde? Eu vou para a Ásia. Você já perguntou para Deus aonde Deus te quer? Você já se perguntou, ou já perguntou para Deus: Senhor, aonde é que o Senhor me quer? Nós temos falado isso muito com pessoas nos últimos 7 meses. 7 meses, concordou, porque ficou com dó de mim, porque eu estava contando nos dedos. Nos últimos 7 meses, a questão de nós sabermos o nosso posicionamento dentro de um corpo em que a cabeça é Cristo. Falo de ministério, falo de instrumentalidade, eu falo de questão de estar na onde Deus quer que seja. Paulo entendeu que ele foi chamado para pregar aos gentios, então Paulo vai para a Ásia. Só que quando Paulo vai no versículo de número 6, para Frígio, Gálata, o Espírito Santo diz: não, você não vai. E então ele dá meia volta, tem horas que nem o óculos ajuda, e ele vai para Mísia, e chegando o Espírito Santo diz: opa, não vai para Mísia não. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Você já imaginou a cabeça de Paulo? Já imaginou o que Paulo devia estar pensando? Paulo devia estar pensando: será que Deus que me chamou agora não me chamou mais? Porque as coisas não estão mais acontecendo, não estou mais indo de vento e popa, eu não estou mais sendo visto, eu não estou mais sendo notado, eu não estou mais sendo convidado, eu não estou mais fazendo parte de alguma coisa. Será que Deus está me excluindo? Será que Deus está me deixando de canto? Será que Deus é igual algumas pessoas que usa, suga e depois joga de escanteio? Mas não. Quando Paulo volta, Paulo vai ter uma visão. E a visão que Paulo vai ter é de um homem dizendo para ele o seguinte, verso de número 9: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos... Paulo nunca vai encontrar esse camarada. Paulo não vai encontrar nesse texto esse camarada. A Bíblia tem umas coisas que é extraordinário. Assim que teve a visão, verso 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o Evangelho. Bom, Paulo vai chegar em um lugar chamado Filipos. Bom, Paulo entendeu que ele teve uma visão, então Deus o queria ali. Ele podia pensar: agora eu vou pregar o evangelho, as pessoas vão se render. Então ele junta com a sua equipe, vai para onde? Ele vai para a praia, arruma um lugar para orar, encontrou uma praia, então ele foi orar. E Paulo orando com quem estava com ele, que no caso é o Silas, de repente, a Bíblia diz que Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia. Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia,
para ouvir as palavras que Paulo estava pregando. Verso de número 11 em diante, a ponto dessa mulher crer no evangelho, levar Paulo para a casa dela, para que sejam batizados. Olha só, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, Paulo já batizou ela ali mesmo. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso.